Você não vai fazer um treinamento porque você tá achando que tá legal, porque tá sobrando orçamento, porque alguém achou bonito e vai fazer. Não. Você vai fazer porque aquilo está conectado com algum direcionamento da companhia. Ah, porque a empresa tem que pagar pra mim um curso, nananã. A gente não faz milagre. Né? O pessoal acha que era de treinamento faz milagre. Eu saí da minha zona de conforto, porque eu tava numa zona de conforto, tava bem quentinha ali, tava tudo bom e tal. E eu fui me desafiar. A pessoa fez um curso, já é especialista, já tá dando mentoria e tal. Então a gente tem que ser bem criterioso na hora de escolher. Se você traz um palestrante que não tá alinhado com a cultura da sua empresa, dá muito ruim. Fala pessoal, beleza? Edson por aqui, mais um episódio aqui no Ninja Talks. Muito prazer, mais uma vez, se você é novo por aqui. Esse é um podcast onde nós trazemos ninjas para conversar. Pessoas que estão em alto gabarito, que estão ali nas trincheiras fazendo acontecer, com alto nível de conhecimento, que eu trago aqui pra gente trocar uma ideia sobre liderança, sobre projetos, sobre carreira, sobre crescimento profissional e também algumas pitadas de dicas pessoais também, tá? Esse podcast faz parte do Grupo Ninja, que é uma empresa de educação que tem 11 anos no mercado, onde a gente ajuda profissionais, líderes e até empresários também com as novas habilidades do futuro, né? Então você vai aprender sobre dados, inteligência artificial e muito mais. Os links estão tudo aqui embaixo para você conhecer, tá bom? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, tá? Vocês vão aprender bastante coisa, estou bastante curioso aqui para entrevistá-la aqui, tá? Ela se chama Thaisa, né? Thaisa, tudo bem com você? Joia? Tudo bom, Edson, tudo jóia. Muito prazer estar aqui com você, tá? Thaisa Gaio, né? Isso. A Thaisa, gente, olha só, o currículo dela, muito interessante. Ela tem 35 anos, ela é casada, tem um filho, o Joaquim, é isso? Isso mesmo. E tem 2 aninhos, né? 2 aninhos. Que legal, parabéns, inclusive. Ela é formada, tá, em pedagogia pela UFPR, né? Ela também possui especialização em gestão estratégica de pessoas pela PUC, gestão de educação corporativa pela FIA, 2 MBAs, né? Um de gestão estratégica também pela UFPR, gestão de negócios e comercialização, produtos e serviços pela São Paulo. Além disso, também ela é coach, né? Ela é life coach, né? Pela Slack Coach e tem mais de 15 anos de experiência na área de educação corporativas, treinamento e desenvolvimento, gestão de pessoas, RH, né? Ela tem uma sólida carreira, passou bastante tempo ali no Bradesco na parte de educação corporativa e agora está um desafio bem interessante ali na Anel Dente, que é uma grande empresa também. Então, parabéns pelo seu currículo, muito legal. Muita coisa você fez, hein? Em 35 anos aí, basicamente, né? Bastante. Parabéns, Obrigada. tá? Show de bola. Vamos lá, então. Eu tenho muitas perguntas aqui para você, mas a primeira delas, né? Sobre educação corporativa, fala até um pouquinho da sua carreira também ali, rapidinho pra gente. Por que educação corporativa? O que é educação corporativa, para quem não sabe, né? Qual que é a diferença entre educação corporativa e treinamento? Tem diferença, não tem? Dá um overview pra gente sobre isso. Então, vamos lá. Obrigada, né, Imagina. pelo convite. Tô super feliz de estar aqui batendo esse papo contigo. Então, vamos lá, né? Por que educação corporativa? Lá, quando eu tinha meus 18 anos, há um tempo atrás, né? Não vou entregar a idade. Você já entregou? Já falei. Mas quando a gente tá saindo do ensino médio, tem aquela coisa assim, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer alguma coisa e tal. E, assim, minha família, né, muito humilde e tal, e eu não tinha condição de pagar a faculdade. O que a minha mãe tinha condição de fazer por mim era pagar um cursinho, que foi depois que eu saí do ensino médio. E aí eu pensei assim, minha mãe vai pagar um cursinho, eu preciso passar no vestibular, tem que passar na federal. É minha alternativa, eu não podia nem pensar em passar numa faculdade privada, porque como é que ia pagar? Né? Não trabalhava, enfim. Então, e naquela época tudo era muito caro, os cursos que eu queria eram muito caros e tal. Aí eu pensei, bom, vou fazer pedagogia, vou tentar fazer pedagogia, porque é um curso que eu acredito que eu consiga passar. Aí fiz o cursinho e tal, fiz o vestibular, passei em pedagogia. Aí eu olhei, aí eu falei, tá, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu não quero dar aula, né, em escola, não é isso que eu quero fazer, mas eu vou buscar alternativas. Naquela época, eu nem sabia que existia educação corporativa. Assim, não passava pela minha cabeça. O que eu sabia que existia por conta de em feira, de profissões, dar uma sondada, tal, né, nas possibilidades, pedagogia empresarial. Era esse nome naquela época. Legal. Aí eu pensei, então vamos fazer o seguinte, vou tentar trabalhar nessa área.
E aí, o que aconteceu, né? Só contando um pouquinho da minha carreira, como é que eu entrei no mercado de trabalho. Eu fiz um estágio, na época era para uma terceirizada da GVT. Quando eu tinha 16 anos, eu estava no 3º ano do ensino médio. Aí eu fiquei uns 2 meses trabalhando nessa empresa e eu tinha que vender telefônica. Pensa, não rolou. Sim. Aí eu saí, daí eu fiquei esse 1 ano fazendo curso de informática, que eu ouvi, né, você comentando dos cursos de informática, que naquela época eram muito fortes. Aí eu fiz, acho que 6 meses de curso de informática para conseguir um estágio, e eu não consegui. E depois eu fiz o cursinho para poder fazer o vestibular. Quando eu comecei a faculdade, que daí eu passei no vestibular, deu tudo certo como planejado, eu comecei a trabalhar na mesma semana. E eu comecei a trabalhar no consultório odontológico. Por quê? Porque eu estudava à noite e eu tinha que pagar, né, a minha passagem, tinha que pagar meu material e tal. E eu não queria que minha mãe tivesse mais esse custo, porque, enfim, né, as coisas não eram fáceis. Tá. E aí, eu ter esse custo e tal, eu comecei a trabalhar no consultório odontológico. E lá eu trabalhava, tinha um horário legal e tal, e eu conseguia estudar e conciliar, né, as coisas. E aí eu fiquei praticamente 2 anos no consultório, porque o consultório era um CLT, não era estágio, naquela época o estágio pagava era muito pouco e tal. E eu fui procurando, fui desbravando esse caminho de pedagogia empresarial. Até que um dia, no CIE, naquela época você tinha que entrar no site, olhar as oportunidades e tal, ou você recebia por mensagem de texto. E daí eu comecei a receber. A primeira oportunidade que eu recebi foi para uma empresa que fazia transmissão como se fosse tipo um podcast antigamente, fazia transmissão de canal e tal. Legal. E de gravações e tal. Fiz a entrevista lá, não passei. Aí depois eu fiz uma entrevista no próprio CIE. Legal. E também tava eu e uma colega, que era da faculdade, e também acabou que a vaga ficou com ela, não passei. E aí, um dia, chegou uma mensagem no meu celular. Estágio Banco Bradesco. Legal. Bradesco. Falei, nossa, mas o que o Bradesco tem? Daí eu falei, vou me inscrever. Aí me inscrevi, fiz o processo seletivo pro estágio e eu passei. E era estágio já direto na área de educação corporativa ou não? Era no departamento de treinamento naquela época. Então, eles estavam procurando um estagiário na área de pedagogia, né? Para entrar no departamento de treinamento. E aí, aí foi. Então, assim, eu entrei nessa área, dessa forma, sem saber nada, porque na própria faculdade não tinha... Né, assim, essa matéria, assim, corporativa, não, né? E curioso que você entrou na pedagogia não necessariamente porque gostava da pedagogia, mas mais pelo que era mais fácil, né, de passar, você comentou, mais ou menos isso? Eu precisava, assim, né, entrar em alguma coisa. Né? Aí então... você se apaixonou pela pedagogia lá dentro. E aí eu entendi assim, eu posso, né, transformar a vida das pessoas através da educação. Não necessariamente da educação formal, que é a escola, mas dentro das empresas. E aí que eu comecei... É que você se apaixonou por isso. Exatamente. Eu falei, cara, tem essa possibilidade, legal. Então eu vou buscar. Eu não... E assim, no primeiro não, eu não desisti. Que legal. Tanto que na época que eu fiz o processo seletivo, né? E eu passei no estágio, eu tava fazendo um outro processo que era para Copel, se eu não me engano, e um outro para Positivo. Eu tinha entrevista marcada, acho que era para Positivo Informática. Tipo, na semana que eu comecei. Aí eu falei, não, eu já tô aqui, tá tudo certo, né? Tal, né? Eu consegui a vaga. Sim. E foi ali que, tipo, a minha vida mudou, assim, legal. Sabe? E legal também a CIE, né, cara? Inclusive, CIE, Rio de Janeiro, é cliente nosso aqui no Grupo Ninja também. Até um abraço para eles lá, né? É muito legal, a gente tem curso lá com eles. E, cara, como CIE ajuda, né, cara, essa primeira rampagem ali, né? Muito legal. Pra quem não conhece, CIE, né, que é S-I-E-E, é uma instituição muito incrível e renomada também, que ajuda em estágios, em empregos, no modo geral, mas especialmente estágios, né? Ali, Java Aprendiz também, enfim, é bem legal, né? Aí você fez carreira no Bradesco, então, né? Já adiantando um pouco ali, você cresceu na vertical ali de treinamentos, gestão de pessoas. E lá no Bradesco você atendia especificamente uma área lá, como é que era? Eu era da área de treinamento, e aí, enfim, né? Quando eu entrei, eu cuidava da parte de logística,
dos treinamentos. Então, eu acompanhava as turmas, organizava, convidava as pessoas, via se estava tudo certo e tal. E depois, né, teve uma mudança, né? O departamento passou a ser uma área do RH. Então, nós fomos para o RH porque era um departamento independente. Ah, entendi. E aí, fomos para o RH. Depois, passamos por uma transformação e virou uma universidade corporativa, né? E aí, acho que não estava mais dentro do RH, no caso. Estava dentro do RH. Mas um subsistema ali. Tá. Exatamente, no subsistema de RH. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Qual que é a diferença entre educação corporativa e treinamento? Quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, a gente está muito ligado a competências técnicas, né? E, às vezes, a empresa faz algo sob demanda ou algo porque alguém pediu para fazer e não está conectado com a estratégia. Quando a gente olha para a educação corporativa, né, a gente olha a empresa, né, como um todo e a educação como um pilar para a sustentabilidade do negócio. Então, todas as ações de educação que você faz dentro da empresa, elas estão ligadas a um pilar estratégico do negócio, né? Seja do negócio, seja de pessoas, seja técnico, enfim, né? Mas tem essa visão de mais estratégica, exatamente. Você não vai fazer um treinamento porque você tá achando que tá legal, porque tá sobrando orçamento, porque alguém achou bonito e vai fazer, não. Você vai fazer porque aquilo está conectado com algum direcionamento da companhia, né? E que faz sentido para a empresa. Interessante. Bem legal. E, bom, cara, me fala aí, quais são os desafios, assim, para quem, de repente, está ouvindo a gente aqui que é da área de RH, que dentro do gestão de pessoas, né, RH, enfim, tem vários subsistemas, né? Cada vez mais, inclusive, né? E é uma coisa legal, porque está se adaptando, né? Os desafios de uma pessoa que trabalha na educação corporativa e treinamentos, qual é o dia a dia, assim? O que você vê? Porque você tem 15 anos, né? Nessa profissão, você com certeza viu e está vendo toda uma transformação, né? Sim. Treinamentos presenciais, o EAD, o online, com IA, sem IA. Como é que você está vendo esse movimento? Bom, eu acho que o desafio para o profissional de educação corporativa e treinamento e desenvolvimento é conseguir se conectar com a realidade daquela área, daquele negócio, aquilo que faz sentido, né? Acho que tem muito o estigma do tirador de pedido. Aí você vai lá, tira um pedido, ó, tá aqui, tá pronto, eu entreguei, tá lá, sabe? E é gerar valor para o seu trabalho também, sabe? Como é que você vai demonstrar que o seu trabalho tem valor, que o seu trabalho contribui para a empresa, que você está contribuindo para o crescimento das pessoas? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, né, de educação corporativa, a gente está focando no crescimento das pessoas, né? No desenvolvimento delas. Então, você não tá ali para fazer um treinamento e só entregar e beleza. Não, você tá ali porque você precisa fazer com que as pessoas também enxerguem valor naquilo. Você tem que ser um agente de transformação, sabe? Acho que aquilo que eu falei ali no começo, né? Dessa paixão pela área de educação, é isso, assim. Eu sou um agente de transformação. Eu tô aqui para fazer com que você perceba que, através do seu desenvolvimento, você vai chegar nos lugares que você deseja, a companhia vai entregar aquilo que precisa entregar, mas a gente tem que ter né? Tem que ser esse agente da mudança dentro da área, dentro da empresa, do próprio RH. Né? A gente tem que buscar o engajamento das pessoas. E aí, enfim, você conversa, você explica, você engaja a liderança. Acho que o seu principal parceiro dentro da empresa tem que ser o líder. Né? Se o líder compra a ideia, aí você ganha uma força muito grande. E por que o líder não compraria ideia, assim? Tipo... Porque tem alguns casos que a liderança não acredita. Vai fazer mais um treinamento e não vai... vai tirar ele da minha área aqui, é pior. Entendi. Entendeu? Então, assim, vai tirar... Ih, lá vem outro treinamento. Lá vem outro treinamento. Entendi. Então, você tem que ter líderes que sejam parceiros e que comprem a ideia e que veem valor nisso e que credenciem você. Né? Não, olha aqui, ó, realmente, esse treinamento aqui a gente conseguiu mudar indicadores. E aí, você tem que ser estratégico. Aí você tem que começar, tá, mas o que você precisa?
o que está acontecendo, quais são os indicadores que a gente vai avaliar, né? Sejam eles do negócio, sejam eles de pessoas, porque quando a gente fala de educação corporativa, a gente fala muito de comportamento, né? O foco maior, ele é muito mais voltado para as competências comportamentais, as soft skills, as power skills, que hoje, né, estão falando muito e tal, até por conta de IA e tudo mais. Então, este líder tem que ser o teu parceiro. Porque é ali que você vai gerar valor, é ali que o próprio líder vai demonstrar que realmente aquele treinamento fez diferença, né? Através dos dados, dos resultados. E aí você vai puxando uma fila de outras pessoas. Opa, peraí. Interessante. Eu gostei disso, eu também quero fazer. E aí, esse também quero fazer, não é porque o outro fez porque foi bonitinho, é porque tá dando resultado. E aí, você vai puxando uma fila, sabe? Legal. E o que você tá vendo, assim, no comportamento das pessoas em relação ao treinamento, assim, né? Corporativo, mas também, talvez até fora também. As pessoas ainda estão buscando mais presencial, mais EAD. É claro que cada área é uma coisa específica, né? Você vai para uma área de operações, o presencial talvez, né? Seja uma coisa mais relevante e tudo mais. O que você tem visto, assim, das modalidades, assim? Tem mudado muito ou não? Olha, eu acho que vai muito do perfil, né? Não só da empresa, mas eu acho que de cada área, né? Quando a gente fala de vendas, por exemplo, que é uma área que eu estou muito conectada. Tem time de vendas que eu não consigo trazer todo mundo para fazer um treinamento presencial e eu tenho que atender do jeito que eu consigo para aquele público. Então, vamos fazer um online. Que seja 1 hora, 1 hora e meia, que é o tempo também que a gente tem que adequar para esse perfil. Mas em outras situações, né? E aí, olhando lá para trás, tem time de vendas que se você não tira ele daquele ambiente que ele tá e não trouxer para um presencial, você também não consegue o resultado que você precisa. Sim. Né? Eles, na verdade, não é você, mas eles não conseguem. Porque eles estão muito envolvidos ali no dia a dia. E aí você colocar para assistir um treinamento, mesmo que ele seja ao vivo, né? Mesmo que ele seja assíncrono. A pessoa não tá ali. A pessoa tá com o cliente, a pessoa tá atendendo o colega, tá falando com o líder, enfim. Então, depende muito da modalidade, né? Eu acho que a gente tem, depois da pandemia, essa coisa do EAD, do virtual e tal, deu uma super acelerada e as pessoas passaram a consumir isso. E se acostumar também. Exatamente. E entenderam que dá certo, Sim. Né? E aí, a questão do próprio curso EAD e tal, as pessoas vão e fazem. Só que tem um porém também. Eu já vivi isso, né, de um projeto que eu acompanhei. E, assim, as pessoas, elas se inscreveram para fazer o curso, para tirar uma certificação. E aí foram, assim, 30 mil inscrições para fazer o curso. E elas podiam fazer a hora que elas quisessem, 24/7. E aí, dessas 30 mil, 10 mil concluídos. 10 mil concluíram. 10 mil se inscreveram, na verdade. 10 mil se inscreveram, não, perdão. 10 mil acessaram o conteúdo e iniciaram. Dessas 10 mil, 4 mil concluíram. E aí, dessas 4 mil, tantas mil tiraram a tal da certificação. E aí, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem tanta disponibilidade de conteúdo, né, de informação e tal. Mas se aquilo não fizer sentido pra gente, a gente não vai fazer, né? Mesmo que eu tenha que fazer tal coisa. Talvez aquela modalidade para as tantas mil pessoas que se inscreveram, mas não iniciaram, não fizesse sentido. Talvez para elas tivesse que fazer um presencial ou tivesse que fazer um ao vivo, mais online, enfim. Então, para aquelas pessoas, isso não fez sentido. Mas para as 4 mil que concluíram, foi o melhor caminho. Então, a gente precisa entender também, assim, quais são as formas de aprendizado que as pessoas têm, que elas gostam, para a gente poder disponibilizar isso. Porque cada um aprende de um jeito. Sim, sim. Né? Eu aprendo de um jeito, você aprende do outro. Né? Eu, por exemplo, eu consigo fazer um curso, se eu me matriculo lá, e ele é um EAD que eu posso fazer a hora que eu quiser, que tem as gravações, eu consigo. Mas tem gente que não consegue. Sim. Tem gente que fala, não, eu preciso fazer ao vivo, eu preciso fazer presencial, e tá tudo bem.
É a gente conhecer o nosso estilo de aprendizado para conseguir conectar o que é melhor. Então, eu acho que o desafio das empresas também é muito esse, né? A gente vê isso na prática, né, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que esses são pontos, assim, que são desafios para nossa área. Exato. Porque eu vejo assim, né? Eu gosto muito de estudar, por exemplo, no meu caso, né? Para presencial, eu gosto mais de imersões, assim, tipo, de 1, 2 dias, que é uma coisa... Acaba sendo até um pouco mais topo de funil, assim, não é um conteúdo técnico profundo, né? E gosto muito do EAD, mas a gente vende para bastante empresas, né, ali, e realmente, cara, a gente meio que dá uma consultoria para as empresas, ó, cara, para aprender tal coisa, tal ferramenta, o ao vivo às vezes é melhor nesse sentido, o online é melhor nesse sentido, porque, cara, exemplo, a gente dá bastante treinamento agora, inteligência artificial, Excel, cara, aprender Excel, aprender Power BI, cara, é legal você revisitar, porque um ponto e vírgula muda tudo. E ali no intensivo presencial é legal. Só que a pessoa esquece depois. Mas é legal que você aprende e tal, etc. E a gravação, né? É bom você ver a gravação depois, porque você consegue fazer no seu momento. Tem um ponto e vírgula aqui, tal. Então é bem desafiador, né? Porque dentro disso, como que... Quais parâmetros que você mais puxa, assim? É mais a opinião do gestor? Por exemplo, identificou uma necessidade de treinamento específica que está alinhada ao planejamento estratégico, por exemplo. O gestor é que decide se vai ser ao vivo, presencial, online, ou a educação corporativa é que dá, ou não, vamos ter que fazer assim por causa disso? A área de educação corporativa, ela é especialista na aprendizagem. Então, ela vai trazer, né, para o gestor aquilo que ela desenhou como a melhor experiência de aprendizado para aquele público, né? Então, se o gestor falar assim, não, mas eu não quero assim, eu quero assado, nananã, né? A área vai entender e vai tentar equilibrar, né? Mas assim, a área de educação corporativa, ela tá ali para desenhar a melhor experiência e o gestor, né, tem que confiar, sim. né, nesse direcionamento, digamos assim. Mas não é aquela coisa escrita em pedra. A gente tá ali para construir junto, né? Então, se ele entende que, eu acho que para esse meu público a gente pode ir por esse caminho e tal, a gente, né, ajusta. E eu fiz muito isso na minha carreira, né, de levar propostas e desenhar projetos, e que chegava na hora o gestor falou, não, esse aqui eu queria que fosse presencial, que a carga horária fosse maior, que vocês aprofundassem no tema tal, e a gente vai ajustando até chegar naquilo que, assim, é isso aqui, né, e que fica legal para os dois lados, porque a gente consegue analisar, assim, isso aqui... Se for desse jeito, talvez não seja o melhor caminho. E a gente tem que ter esse diálogo, né? E essa relação de parceria, de confiança. Você falou no começo que o líder tem que estar lado a lado ali, né? Exatamente, porque a gente tá ali juntos, né? Tá todo mundo unido pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Então, tem que ter essa relação e esse diálogo aberto, essa transparência, para dizer também, realmente, eu acho que por esse caminho aqui que você tá querendo, talvez não faça tanto sentido. E levar aos pontos, assim, sabe? Eu faço isso muito, né? Na minha carreira, que assim, sempre quando eu penso em um projeto de educação corporativa, alguma entrega, olha, às vezes o gestor tem uma expectativa e aquela expectativa talvez não é o melhor caminho. Mas eu vou lá e vou mostrar para ele, é por esse motivo, por causa desses dados. Uma consultoria ali. Exatamente. Para mostrar para ele que, assim, sabe, teve um projeto que eu fiz ano passado, acho. E aí foi exatamente isso, assim. Não, porque a gente precisa fazer um treinamento com as pessoas e blá, blá, blá. Aí, quando a gente foi fazer entrevista com o público, a gente viu que não era aquilo que a área estava querendo, sabe? Tinham coisas que precisavam ser feitas antes. E aí, sim, de estrutura, né? De alinhamento, de expectativa das pessoas. Então, o treinamento é a última coisa que você vai fazer. Né? Então, primeiro você precisa arrumar vários pontos e quando a gente vai fazer um diagnóstico de treinamento, a gente consegue identificar isso. Legal. E consegue mostrar e a área olha, é verdade. Legal, muito bom. Uma pergunta que eu separei aqui, que eu acho que pode ser muito coerente aqui para quem está assistindo a gente, é em relação assim, a gente, aqui no Grupo Ninja, a gente dá tanto treinamento para B2C, né, pessoa física ali direto, para empresas também, né? Só que a gente percebe, às vezes, o movimento, em que sentido?
do colaborador se sentir numa posição, às vezes, assim, de... Como é que eu posso dizer? De não protagonista e colocar... Cara, essa é a empresa que tem que investir em mim. Eu não vou comprar isso por mim mesmo, né? Uhum. Mas é claro que também, por outro lado, tem... Né, a empresa tem que realmente investir numa coisa para conseguir crescer a empresa como um todo. Enfim, é um equilíbrio, né? Sim. Ali. Mas eu vejo bastante uma narrativa bem parecida, assim, com o pessoal. Cara, eu não vou investir na empresa que faça para mim o curso. E aí, às vezes, ainda quando paga o curso, não faz. Ou, enfim. O que você aconselha esse profissional, né? Que, pô, às vezes está querendo comprar um curso, alguma coisa, mas fica nessa posição de, não, a empresa que tem que pagar e ela meio que bota o protagonismo, né, do seu próprio, a sua própria a responsabilidade, né? O que você vê sobre isso? É isso mesmo ou é só uma impressão minha do lado de cá? O que você observa? Assim, é raro, mas acontece muito. Isso acontece todo dia, né? Primeiro, acho que as pessoas precisam entender, né, qual que é a proposta em relação ao desenvolvimento que a empresa tem. Muita gente não conhece. Às vezes você está na empresa e a área tem uma universidade corporativa, uma área de treinamento, e a pessoa não sabe o que a empresa disponibiliza. Então, assim, acho que o primeiro ponto é, se você está no mundo corporativo, está numa empresa, tenta investigar, se você não conhece, porque quem está na ponta, geralmente não tem acesso a essas informações, porque a gente que está na área, a gente acha que todo mundo sabe. Uhum. Mas a grande verdade é que as pessoas não sabem. Seja por falta do gestor falar, de conhecimento, de não saber, de falta da própria comunicação da empresa. Mas, assim, acho que investigar. O que a empresa hoje me oferece, que eu posso fazer, né? E que está ali como se fosse um benefício, que eu posso usufruir e que vai agregar na minha carreira, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa coisa. Porque a empresa tem que pagar para mim um curso, não. Acho que a primeira coisa, assim, alinhamento de expectativa, né? Com o seu líder, se aquilo faz sentido para a empresa ou se faz sentido para você. E aí, se faz sentido para você, opa, peraí, o que a empresa tem a ver com isso? Nada. A carreira é sua, né? Mas você tem que fazer um alinhamento de expectativa com o teu gestor. De repente, se é algo que... eu tô numa posição... Por exemplo, vou dar um exemplo. Virei líder, né? Era da área operacional, virei líder, mas eu não sei... É minha primeira liderança, eu não sei como ser líder e tal. E a empresa, de repente, não tem um curso, não tem alguma coisa. E a pessoa tem interesse em fazer algo. Eu tenho um curso que eu tenho interesse em fazer, é tanto, a empresa paga para mim. Conversa e alinha a expectativa com o gestor. E se a empresa puder, né, patrocinar isso, muito bom. Se não puder, aquela história, né? A carreira é sua. Exato. Tem muitas possibilidades, né? Se você não consegue, naquele momento, pagar, porque tem muitos cursos que, né, tem preços que são muito caros, enfim. Mas, assim, tem muito conteúdo gratuito, né? Que tem uma qualidade muito, muito boa, que vai te ajudar. Então, é muito, assim, da pessoa. A responsabilidade da empresa não é dar o curso para você, né? A empresa tem a estratégia. E se a estratégia da empresa está conectada com aquele teu momento de aprendizado, opa, deu match, beleza. Uhum. Mas se não está caminhando com o que a empresa, né, está te oferecendo, tudo bem, não tem problema, porque a carreira é sua. Então, você tem que se apropriar disso, ser protagonista. E investir em você. Exato. Sabe? E eu acho que, até falando um pouquinho do lifelong learning, assim, né? Você transformar todos os momentos da sua vida em aprendizado, né? E você ser um lifelong learner, é isso, assim. É você, opa, peraí, eu tenho uma oportunidade aqui, eu vou aproveitar. Porque na nossa carreira, eu tenho, pra mim, assim, isso meio que virou um lema, né? A gente nunca tá pronto. Eu nunca tô pronta. Se alguém chegar pra mim, amanhã você vai virar uma diretora. Eu não tô pronta. Mas se eu estiver preparada, é outro jogo. Boa. Né? Então, assim, a gente tem que se preparar, a gente tem que olhar os caminhos, olhar as possibilidades. E o teu processo de aprendizagem, o teu processo de desenvolvimento é seu, né? Você tem que assumir esse lugar, né? Então, legal. Acho que é esse pensamento de aprendiz, assim, um eterno aprendiz. Legal. Sabe? E também acho que
é até legal você explicar, você que veio de... e está, né, inclusive ainda em grandes empresas, que existe um processo também. Vamos supor que, igual você comentou, né? Achei legal esse gancho que eu vou pegar aqui. Poxa, legal, tem um treinamento aqui específico que está alinhado ao planejamento estratégico, faz sentido a empresa investir em mim, apresentei e tal. Só que não é ali de um dia para o outro, né? Não é, cara, beleza, não, show de bola, amanhã toma aí, o cartão me paga. Não é, né? Tem um processo, né? Tem. É até legal você que é da educação corporativa, porque também a gente conversa às vezes com algumas pessoas e fala, cara, eu tô a fim de comprar esse curso, uma coisa, etc. Pô, mas a empresa vai comprar, mas aí às vezes tem um período específico. Às vezes 2, 3 meses, tem um orçamento aqui. Às vezes acontece de estar aprovado e depois de um tempo, cara, segura um pouco. Acontece, né? Mas acontece. Explica pro pessoal sobre isso também. Como é que é um processo, né, de aprovação de um treinamento, né? Porque não é assim também. Só para eles terem essa ideia também. Nesse caso, né, quando a gente fala de um patrocínio, assim, geralmente tem critérios, né? Então, nas empresas que eu passei, sempre teve critério. Critério de tempo, critério de... Faz sentido, assim, de uma análise entre o business partner com a liderança, se faz sentido, se não faz, aquele investimento para aquela pessoa naquele momento, né? O que ela vai fazer com aquilo depois. E ainda tem uma questão de um tempo depois, né? Porque, assim, a pessoa vai para a empresa, aí eles fazem um patrocínio de um MBA, por exemplo. E daí, no outro mês, a pessoa terminou o MBA e vai embora. Não. Né? Não dá. Então, assim, tem todo um injusto, né? um processo, injusto, exatamente, de você ficar um tempo, né, na empresa para que aquilo realmente traga que gere um valor para a companhia. Então, sim, tem processos, tem critérios. Geralmente, passa pelo crivo de... BP, de líder, da própria área de treinamento, de olhar o teu currículo e ver assim... BP é o business partner, né? O business partner, exatamente. De olhar o teu currículo e ver assim, nossa, mas aqui você já fez um monte de curso de liderança. Eu já fiz várias vezes isso. Nossa, mas aqui tá cheio de curso de liderança, mas a pessoa quer fazer um MBA em liderança? Não faz sentido, porque os conteúdos que tem nesse MBA já tem aqui... Então, talvez não faça sentido, né, para a pessoa. Então, não aprova. A gente já, né, eu já fiz muitos relatórios e dizendo Gostei disso. Vai passando um checklist aí pro pessoal ver, né? Como é que é. Mas é interessante isso, realmente, porque às vezes a pessoa tá tão, entre aspas, né, entrou no hiperfoco de liderança, de repente por um período ali de 2, 3 anos, vou fazer tudo que pode fazer de liderança, né? Mas interessante, eu não sabia que tinha... essa análise, então ele... Você faz essa análise. Você faz essa análise, né? É importante. Dentro, claro, né? Se você tem o histórico da pessoa dentro da empresa e tal, você consegue ver e você consegue dizer não, mas essa pessoa já fez isso, já fez aquilo, já fez... Por que ela não tá colocando em prática? Ela mas já mesmo teve que, mas se forem cursos diferentes também, exemplo, pode ser liderança, mas por exemplo, um gratuito ali, tem pesos diferentes ou mesmo assim... Aí depende. Nesse caso, né, que eu tô mais específico, eu tô falando para você dentro do currículo da própria empresa. Entendi. Tudo que a empresa já ofereceu para aquela pessoa, já investiu, entendeu? Saquei. O que a pessoa faz fora, acaba que a gente não consegue ter muito acesso, assim, vai muito mais, né, do que a pessoa traz. Mas quando você consegue ter essa informação interna, tipo, que a empresa já investiu, aí você faz essa análise e fala, não, acho que nesse momento, talvez né, tenham outras competências que precisam ser trabalhadas, não liderança, porque você já passou por esses módulos aqui, enfim, e que já estão contemplando o que você está pedindo para nós. Show. Nesse caso, quando o colaborador pede um patrocínio, né? Isso. E no processo geral de levantamento aí, necessidade de treinamento, né? Lembro, eu me formei em RH, sabia? Ah, que legal. Gestão de pessoas 2010, na época do administração com ênfase em... que tinha um monte de coisa, fiz gestão de pessoas. E aprendi Excel dentro do RH, acredita? Muito bom. Em cargos salários. Precisa, hein? Super. Bastante. Exato. Muito. E aí que eu acho que é legal você explicar também pro pessoal, desse caso que a gente acabou de falar, foi sobre a pessoa, tem esse curso aqui que eu gostaria de um patrocínio, uma coisa. E como é que é o processo da própria empresa em destrinchar o levantamento, etc., como é que é isso? É o líder que solicita, vem, igual você comentou, de cima para baixo? É a área de treinamento que conecta os dois pontos? Me explica para o pessoal entender também isso aí. Bom, quando vem, né, geralmente o gestor que, né, chama a gente, levanta a mão. Então, eu preciso né, capacitar meu time, e aí a gente vai fazendo as perguntas. Mas né, o que você vê, o que você entende que esse time precisa fazer, quais são as competências que você precisa trabalhar, qual que é o objetivo,
que resultado que você quer chegar, né? Que indicadores que você quer trabalhar. Então, quando a gente fala de liderança, né? Tem muito essa questão da gestão de negócio, como é que aquele gestor está fazendo o acompanhamento do negócio, como é que ele está fazendo o desenvolvimento das pessoas. Então, você vai investigando, vai fazendo perguntas, né? E questionando e deixa o líder falar. Sim, sabe? Uma das minhas formas de fazer esse levantamento é deixar falar. Deixa falar, a pessoa vai falando, você vai anotando tudo. E vai perguntando. Aí dá aquele silêncio no final, obrigado. E sai. Leva o caderno e vai embora. E a pessoa fica bem, né? Mas aí você vai entendendo assim um pouco, né? Daí o próprio líder te fala da maturidade da equipe e tal. E aí você coleta todas essas informações. E uma coisa que eu falo sempre é: a gente não pode ir achando que naquela conversa a gente vai ter todas as respostas e que a gente vai entregar um projeto, um treinamento, enfim. Não vai. Primeiro, você tem que ter essa escuta ativa, assim. Tem que ser muito, né, muito atento e ouvir muito. Depois, você vai coletar os dados. Se você já tiver esses dados antes, melhor, porque você vai mais preparado para a conversa. Sim. E aí, você consegue questionar algumas coisas. Por exemplo, mas o teu time, já passou por esse programa de desenvolvimento aqui, de liderança e tal. Você não sentiu que deu diferença, né, nos feedbacks? Não senti, precisa reforçar e tal. Beleza. Então, você vai questionando quando você tem dados. Quando você não tem dados, é melhor ter escuta ativa. Depois, você vai para os dados e conecta as coisas. Você faz uma análise disso tudo, né? Aí, você pensa no perfil do público. Você pensa a quantidade de pessoas. Você olha o que essas pessoas fizeram, né? E aí, você pensa na proposta. Pode ser que você já tenha algo pronto, Sim. Mas pode ser que você tenha que desenvolver. Sim. Mas antes de você desenvolver, o que você tem que fazer? Você tem que voltar com esse gestor e você tem que ser rápido. Porque também não dá para esperar muito tempo, porque as coisas mudam o tempo todo, Exato. Toda hora. Então, esse rápido, nesse caso, até para o pessoal entender o tempo das coisas também, isso aí não foi de um dia pro outro, né? Necessariamente. Não, Isso aí é o quê? Uma linha do tempo aí. Óbvio, cada caso é um caso, né? Mas no geral ali, quanto tempo é essa conversa com o líder e tal? Quanto tempo, em média? Olha, quando eu comecei a fazer no modelo de projetos, era 7 dias. Eu tinha 7 dias para elaborar esse diagnóstico. E para dar um retorno para o gestor, dizer assim, olha, foram essas necessidades identificadas, a nossa proposta é essa, é isso. Legal. Que aí você faz o alinhamento, você faz como se fosse uma carta, ou você manda um e-mail, ou você manda uma conversa, mas tem que ter tem que ter um entendimento, né, do líder que, não, é isso aqui que eu quero. Realmente, é isso aqui que faz sentido. Ou vai chegar o momento daquela conversa que, não, mas isso aqui não é, eu quero que você dê tenha mais foco nisso aqui, e a gente vai ajustando para chegar naquele equilíbrio. Mas tem que ter essa validação para não chegar, de repente você, né, conversou com a liderança, e aí você já vai direto para entrega sem validar com ele, chega lá, mas não é nada disso que o meu time precisava, sabe? Então tem que ter esse alinhamento de expectativas para aí você conseguir desenhar a entrega e aí ser muito alinhado àquilo que o negócio precisa, até sabe? Porque às vezes o insucesso não tá nem na qualidade do treinamento, mas na expectativa no começo ali, né? Pô, muito bom treinamento, mas não era isso. Pode ser que seja nesse aspecto também, né? E aí vamos supor, aprovou, né? Alinhou, na verdade, ali. Aí busca fornecedores e vai embora, né? Daí pode ser com fornecedor, pode ser interno. Se você já tem uma estrutura bem robusta dentro da empresa, que você consegue já entregar de uma forma rápida, porque você já tem aquilo, né, pronto, desenhado. E o budget também já é aprovado, no caso? Sim. Porque, inclusive, é interessante, o budget já é do líder ou é acionado de cima? Ou cada caso é um caso? Depende da empresa. Tem empresa que tem budget de treinamento específico, que aí é só usado para treinamento. Tem empresa que faz o treinamento da própria área, então tira do orçamento da área. Então, é muito relativo, assim. Cada empresa tem um modelo, né? Legal. Então, nesse caso,
vocês, né, da área de treinamentos ali, educação corporativa, vocês têm que estar realmente com um nível de competência bem legal, porque às vezes, nessa conversa com o líder, que ele que solicita ali, levanta a mão, etc., se ele às vezes não consegue explicar bem, e às vezes é uma real necessidade, mas ele não conseguiu se expressar bem ali, ele pode perder essa oportunidade também, né? Porque ele tem que ter um certo nível de comunicação interessante para convencer vocês também, obviamente com base em dados, né? Sim. Ali e tudo mais, mas se ele não conseguir também, cara, você não precisa disso, né? Você também vocês têm essa questão de não aprovar também, não tem? Não aprovar nem com base nisso, né? Tô falando, né? E assim, eu acho que o não aprovar é mostrar para aquele líder que aquele não é o momento e que tem outras coisas, né? Como eu comentei, que teve um projeto no ano passado, que, a gente precisa disso, nanana. Chegou na hora, gente, não é isso. Que aí a gente fez entrevista, porque o que acontece? Às vezes, você recebe demanda no corredor. Um cafezinho ali, né, tal. Você recebe a demanda no corredor de um líder que já é mais alta gestão e tal. E a pessoa te para assim, então, eu preciso fazer um treinamento pra isso, aquilo, nanana. Aí ele já manda um e-mail, né? Conforme falamos e já acertamos, né? E daí te cobra, já que as datas, e aí você tem que falar, então, vamos lá, né? E você vai usando os artifícios que você tem. Aí, nesse caso, que a demanda chegou de um executivo para uma colega, que assim, não tinha muita informação, e a gente foi pro time. Das pessoas que iam fazer o treinamento, né? Que era o público do treinamento. A gente foi ouvir essas pessoas. E aí, ouvindo essas pessoas, a gente teve insumos e teve argumentos para levar e dizer, olha, então, nesse momento vocês precisam fazer essas coisas que o time está trazendo para depois fazer um treinamento. Porque, imagina, eu vou entregar um treinamento que está desconectado total com a realidade, porque tem outras coisas que precisam ser ajustadas que não foram. Então, primeiro a gente ajusta, e depois a gente faz o treinamento. Legal. Né? Então, tem que ter... É o que eu falei para você no começo, né? Tem que ter essa relação de transparência, de confiança. É uma área especialista, é uma área que está ali exatamente para direcionar. Legal. Né? Porque nem tudo é para todo mundo, a gente não faz milagre. Né? O pessoal acha que a área de treinamento faz milagre. Não faz milagre. Então, tudo tem que estar pautado, né, em informações que sejam, assim, concretas, né? Que fazem conexão com o negócio. Legal. Né? Então, a gente precisa fazer análises, assim, bem profundas para ter bons argumentos. E não é nem para negar, mas é que, de repente, tem outras coisas que precisam ser feitas antes do que aquilo. Legal. Uma coisa que vem uma crescente bem, né, acentuada, uma crescente exponencial, é essa questão dos infoprodutores, né? De pessoas que dão cursos, mentorias, enfim, etc, tudo mais. E o fato é, assim como tudo na vida, né? Sempre tem coisas muito boas e coisas muito ruins. Eu mesmo estou no mercado de educação EAD, né? Com cursos desde 2014, né? Tem 11 anos aí. Já vi muita coisa acontecer, né? Vários players entrando ali no mercado, saindo, enfim, aquela coisa toda, né? E popularizou-se muito aquele termo dos mentores de palco, né? Ali, né? Como que vocês da área de educação corporativa estão olhando isso, né? Porque vocês têm essa maturidade bem mais apurada do que o mercado como um todo. Porque o que tem, né, de gente, cara, que não tem formação específica, que aprendeu uma coisa ontem e quer ensinar hoje, enfim, tudo mais. E tem gente que compra, obviamente sempre vai ter gente que vai... Sim. Como é que você, com uma visão mais madura de 15 anos de educação corporativa, tá vendo isso, assim, dessa maneira? Esse mercado não o mercado de infoproduto, que é maravilhoso, é muito bom, EAD e tudo mais, mas esses mentores de palco, como é que você vê isso aí? O que você observa? Eu acho que a gente tem que, assim, conhecer bem, né, aquele palestrante, aquele consultor, né, que tipo de conteúdo que ele entrega, qual que é a profundidade, sabe? Porque senão a gente gera uma frustração nas pessoas. E eu concordo contigo que tem, né, a pessoa fez um curso e já é especialista, já tá dando mentoria e tal. Então, a gente tem que ser bem criterioso na hora de escolher, né, para não gerar essa frustração. Porque às vezes, você vai trazer alguém
que não tá conectado com a cultura, não tá conectado com a realidade daquelas pessoas. Então, a gente precisa ser muito criterioso com isso, sabe? E existem formas de você conseguir analisar isso pelas próprias redes sociais, né? Você vai lá, olha, pesquisa, né, o histórico da pessoa. E talvez para aquele público que você precisa, não faça sentido. Mas para o público que aquela pessoa tem, pode fazer, porque é a pessoa que está começando e tal. Então, é muito fazer essa análise mesmo, né? Do que ela tem para oferecer de profundidade de conteúdo, para não gerar nenhum ruído, sabe? Nenhuma quebra de expectativa, tanto de um lado quanto do outro. É porque às vezes a pessoa vai lá e acha que é um... Porque tem isso também, né? Às vezes você tem uma pessoa, um mentor que vai, um consultor que vai, e aí a expectativa dele é uma, e o público é um público já mais sênior, que questiona, e a pessoa fica numa saia justa. Né? Então, será que a pessoa também quer se expor a essa situação? Né? Então, tem que ter um alinhamento de expectativas de ambos os lados, assim, sabe? Exato. Porque você tem que entender se teu público é aquele, e se não for tudo bem, você tem público, né? Sim. Então, é você saber onde você tem... Onde que você quer estar. Legal, Né? legal. E, de repente, tem gente da área de gestão de pessoas que estão assistindo a gente aqui, né? Porque eu acredito que todo um processo de uma grande empresa, de uma pequena empresa, acho que tem os mesmos fundamentos, mas tem particularidades ali, né? O que você aconselha o profissional de RH que, de repente, está numa empresa menor, enfim, que está buscando ali, que não tem todo esse conhecimento ainda que você tem, que conselho que você dá? Cara, cuidado com fornecedores específicos, porque quando você leva um fornecedor para a empresa, acredito eu, né? Pelo menos nos nossos casos que a gente conversa, é quase como uma indicação, né? Sim. Porque o RH que trouxe aquele fornecedor para dentro, né? Ali e tudo mais. O que você indica para esse profissional ali que tá ouvindo a gente? Cara, poxa, eu vou trazer... A liderança pediu um treinamento específico aqui de venda, sei lá. Aí eu vou lá, procuro no Google, sei lá, algum lugar, acho uma pessoa e... Aí deu ruim. Como é que ela faz esse filtro, assim, para levar para a empresa? O que você aconselha? Olha, eu acho que o primeiro conselho é tenta conversar com alguém que já fez algum trabalho, né, com essa pessoa, para entender se é aquela pessoa. Que, gente, assim, vai ter gente que vai ter gente que não é e tá tudo bem. Tem gente para atender todo mundo, todos os públicos. Então, acho que é buscar colegas, pessoas, né? A gente tem aí vários grupos, né? No próprio LinkedIn, de repente você vê o trabalho daquela pessoa, vê um colega que fez alguma coisa e tal, e perguntar e pedir um feedback, porque pode ser que você tenha uma primeira impressão e que talvez aquela primeira impressão... não sei se faz sentido, mas você conversando com uma outra pessoa... legal, acho que vale a pena conversar. E aí, conversar com um consultor, fazer uma agenda, isso é legal. né? Porque às vezes o fornecedor ali, ele não tem uma boa presença de marketing nas redes sociais, mas ele é uma pessoa boa tecnicamente que pode entregar. Que pode, exatamente. Então, Legal. aí vale você conversar, bater um papo, entender, perguntar dos projetos que essa pessoa fez, das entregas. E aí, você vai medindo, vai sentindo, né, a temperatura, digamos assim, para ver se aquela pessoa ali, se aquele consultor é a pessoa para fazer aquela entrega para você. Uma entrevista. É bom puxar uma entrevista com esse fornecedor, né? Sempre, assim. Isso. Tem que fazer sempre quando eu vou contratar alguém, faço uma conversa. Não vou só com, né, uma pessoa. Sempre busco mais de uma alternativa. Porque, né, a gente precisa ter várias alternativas. Né, até para conseguir equalizar, assim. Opa, esse aqui tem tá isso, mais tem próximo. aquilo, Tem a questão... Sabe o que pega muito? Cultura das empresas. Legal. Cultura. Se você traz um palestrante que não tá alinhado com a cultura da sua empresa, dá muito ruim. Então, assim, tem que estar alinhado. Se você tá numa empresa que tem uma cultura muito forte, né? Que tem rituais, assim, que precisam ser seguidos e tal, e aquele palestrante não tá... Faz sentido, porque às vezes é um perfil, sei lá, um perfil mais fechado, mais tradicional, sei lá, uma empresa mais
milenária aí, que é mais com foco em, sei lá, advogados, por exemplo, uma coisa mais tradicional. mais conservadora. Conservadora. Aí você traz um cara rock and roll demais, acho que dá um pau, alguém né? que, sei lá, é meio desbocado, que fala muito palavrão, que nos daí o público fica assim, gente, como assim? E vice-versa também, né? Às vezes, startup, tecnologia, os caras de chinelo, ou que chega um cara... De terninho, né? Não é, assim, tipo, não, sabe? Tem que conectar. Tem que conectar. Interessante. Eu já vi. Cultura, né? Eu já vi coisas assim que falava, gente do céu, quem que contratou? Por que, Deus? Não, conta alguns casos assim, sei lá, isso é interessante. Você deve ter passado de diversos casos, obviamente, né? Mas conta um caso curioso aí. Eu não vou falar nomes, Não, tá? com certeza. Não posso falar nomes. Mas assim, teve um projeto que foi um palestrante conhecido do Brasil, assim. Inclusive era da TV e tal. Aí a pessoa foi na palestra e começou a falar mal do público que tava lá. Assim, sabe? Não, porque você liga lá pro gerente, o gerente não atende, não sei o que lá. E o pessoal ficou doido. Como assim? Falando mal da própria empresa ali? Do pessoal? Público, ou era exemplos? Do exemplo, tipo, do profissional. Não da empresa, mas do profissional, Sim. entendeu? E daí o pessoal ficou muito brabo. Foi um caos, assim. A primeira palestra foi, tipo, Meu Deus. desastre. E o pessoal do treinamento ficou bem em pé ali, né? Sim, porque como é que... eu acho que ele fez aquilo meio que pra provocar as pessoas, né? Pra causar um desconforto. Né? Ele quis generalizar. Entendi. Mas não foi muito feliz na generalização dele, que as pessoas não gostaram. E Então, talvez era um bom fornecedor, mas cometeu um erro, de repente, não sei. tava desalinhado, sabe? entendi. Tava bem desalinhado, assim. Então, a gente precisa ter cuidado, assim. Ó, cuidado no que você vai falar. Tem coisas que não dá pra falar. E você tem que alinhar. Antes, né? Legal. Tem que alinhar antes, porque senão você dá uma escorregada ali, que aí você perde todo o público. Aí você... Daí, assim, aí foi. Aí já era. Aí já era, né? Aí já era. Porque pra perder rapidinho, né? Exatamente. Porque as pessoas ficam... Elas falam assim, nossa, mas o que você tá falando? Cara, alguns casos curiosos também que a gente vê aqui também. Por exemplo, toda semana, basicamente, chega empresa lá pra gente, né? De cursos urgentes, né? Seja presencial, online, enfim, tudo mais. E, cara, cada caso, assim, também bizarro. Exemplos, assim, não vou falar, obviamente, também não vou falar o nome de empresa e tal, mas já teve empresa que a gente teve que, cara, fazer uma correria, literalmente, tá? De um dia pro outro. Uma baita turma, literalmente, de um dia pro outro mesmo, porque o fornecedor lá já chegou bêbado, por exemplo, chegou com cheiro de álcool. Imagina. Já teve casos onde o fornecedor não pôde, mandou o filho No lugar. num lugar, sabe? E o filho meio que tapando um buraco ali e tal. Nossa, eu falei, meu Deus, cara, como tem... E acontece direto, assim, pra gente, sabe? Direto, assim, direto. Ou então, o cara simplesmente sumiu. Você contrata e o cara no dia... Não vai. Não aparece. Tipo, sumiu, assim, sumiu. Então, tem fornecedores e fornecedores, né? Mas aí também o RH não tem, obviamente, nesses casos específicos, não tem culpa, né? Não tem culpa, não tem Por isso que é culpa. bom contar com vários, né? Igual você comentou, né? Exatamente, você tem que tá ali, saber, é bom pegar feedback, porque daí, por exemplo, teve uma situação que uma colega, eu tava falando com uma empresa, e uma colega veio me contar de uma situação que passaram na empresa lá e tal, e eu falei, obrigado por me avisar, porque eu já sei que ali... Eu posso ter problemas, então é melhor nem insistir, sabe? Uhum. Então é importante a gente ter esses diálogos, assim. É claro que às vezes é uma situação, Sim. né? Que a pessoa, enfim, a empresa escorregou lá e tal. Mas você não pode correr esse risco, Sim. sabe? Porque, assim, no final do dia, no final das contas, é a sua área. Exato. É você como profissional. As pessoas vão associar A você, a você né? E quando Né? é bom também associar a vocês também, não? também. Legal. Né? Pelo menos isso, né? Né? Por favor. Não é só quando é ruim, né? Legal. Não, tem. Aí vem toda uma comemoração e tal. Essa parte é legal, assim. Essa parte Legal. é gostosa. Quando as pessoas reconhecem Deu que sucesso, tá? foi sucesso. É a comemoração barra livre, né? Até dos treinamentos, às vezes, do pessoal do RH fala, nossa, cara, você não tem ideia quanto que eu fiquei aliviado, que deu certo, né? Legal. É, bem essa sensação, assim. Primeiro você fica tudo meio tenso, tal. Meu Deus, a entrega. Ai, vai dar certo, tal. Deu certo. Aí você fala, ai, que bom. Graças a Deus, deu tudo... Tá Legal. beleza, as pessoas, né, entenderam que
a entrega gerou um valor, tal, fez sentido, isso é muito legal. Massa. E tem o pós também, que aí você vai acompanhando e tal, enfim. Que é um processo importante também da área de treinamento, você fazer uma avaliação pós, assim, Sim, né? sim. Tecnicamente falando, se chama uma avaliação de aplicação, que você faz de 90 a 120 dias depois, Vai né? ver a eficácia ali do que se foi efetivo. Se foi efetivo ou não. Exatamente. E às vezes pode ser efetivo tanto pelo fornecedor contratado, mas também pela área que não aplicou, que também tem... Daí você consegue Cada medir, caso é você um caso. consegue ver, por exemplo, quando você faz uma avaliação dessa com quem participou e com o líder, você consegue avaliar as duas percepções. E aí, às vezes, você encontra uma lacuna. Assim, opa, peraí, o líder tá falando uma coisa e a pessoa tá falando outra. O que tá faltando aqui? Né? Tá faltando um alinhamento. E aí, você consegue... levar para a liderança isso. Olha, gente, então, a gente percebeu aqui, né, o pessoal fez treinamento, mas eles estão sendo acompanhados, você está conseguindo dar feedback e tal. Legal. Então, você começa a ter insumos também para outras ações pós-treinamento. Isso é bem legal. Legal. Pô, show de bola. Muitos detalhes interessantes, né? E até a gente estava falando antes que isso é algo que... Educação corporativa, eu posso estar por fora, né? Claro, né? Mas... esse nível técnico que você tem, ele é ensinado onde e como? Na prática. Eu vou falar pra você assim. Porque às vezes tem alguém do RH assistindo a gente aqui, pô, cara, eu quero ser que nem a Thaisa, velho. Onde que eu vou? Vai pra O onde? que eu vou fazer? Vai pra você, né? Que você tem a sua mentoria, né? É isso aí, ó. Aí, ó. A minha mentoria, eu abri uma mentoria esse ano, foi sucesso. Aí, vou pessoal. abrir a próxima turma. Inclusive, ó, Né? o link tá aí embaixo, tá? Os contatos dela, Instagram, não sei, o Instagram, LinkedIn também. Podem me adicionar Pra lá. você que quer fazer uma mentoria com ela, um treinamento com ela. Fala um pouco da sua mentoria, inclusive, acho que é legal, né, o pessoal saber aqui, porque dá pra ver que você tem lastro, né? As perguntas que eu fiz aqui pra você, só quem realmente tem vivência na área consegue responder com tanta propriedade como você fez. É uma mentoria pra quem? Pra líder, é pra RH, pra quem quer? É para profissionais que querem... estão migrando para educação corporativa, querem entrar ou já estão na área, mas querem se aprofundar. Porque, assim, a área de treinamento, ela não é uma área solta, né? A gente tem metodologias, tem processos, tem formas de fazer as coisas acontecerem. E aí, quando eu entrei na área, eu entrei em 2008, finalzinho de 2008. Eu não sabia nada. E eu fui aprendendo na prática. Um belo dia... Acho que o primeiro curso de educação corporativa que eu fiz foi 2018. Que foi esse da FIA que eu mergulhei em educação corporativa. Porque antes da pandemia, né, o acesso aos treinamentos, EAD, essas coisas, quase não tinha. Sim. Né, tava começando os infoprodutores e tal. Então, não tinha. O primeiro curso que eu fiz foi na FIA que me deu... Opa, peraí. Essas coisas que eu faço, tudo tem nome. Sim, Tudo tem nome. nomeando as coisas, né? Tem metodologia e tal. Então, você vai aprendendo isso na prática, Legal. mas você vai dando nome para aquilo que você... Esse foi Tem um a MBA, no prática. caso, né? Foi um MBA, isso aí? Foi uma especialização. Uma especialização. Exatamente. E aí, você vai dando nome para as coisas. E você vai conhecendo as metodologias, e você vai associando, e você vai se aperfeiçoando. Porque você faz uma coisa de um jeito, às vezes falta um passinho aqui. Aí você vai ajustando, porque você vai entendendo todo o processo e vai fazendo depois naturalmente. Legal. Né? Então, acho que a dica, né? Quem quiser fazer mentoria comigo, eu tô à disposição. Legal. Sim, sim. E é muito voltado mesmo para profissionais de T&D e educação corporativa, assim. Legal. Né? E RH, enfim. Porque, por exemplo, tem empresas que não têm área de treinamento e nem de educação corporativa. Sim. Né? Empresas que são menores e tal. E a pessoa que é do RH cuida dessa parte também. Sim. Mas tem metodologia, tem formas de fazer. E se você conseguir, se você conhecer, né, um pouco dessas ferramentas para te ajudar no dia a dia, com certeza você vai fazer uma baita diferença. Legal. E vai gerar um valor muito grande para você como profissional e para a empresa. Legal. É sobre investir em você mesmo, né? Com certeza. Muito legal, muito legal. E assim, o que você vê de futuro no mercado assim, de treinamento e desenvolvimento, educação corporativa, já incluindo também essa parte da IA, etc. O que você vê assim, né? Obviamente, olhando, né, a questão local, a questão específica da própria empresa, mas olhando para o mercado assim também, para onde que a educação corporativa está indo?
Eu vejo que a educação corporativa, ela é essencial para as empresas. A gente, né, vem no movimento de mudança, acho que desde que eu comecei a trabalhar, se fala em mudança, né, inovação, enfim. E a área, né, ter uma área de aprendizagem dentro da empresa que consiga direcionar, né, para aquilo que a empresa necessita, mas que seja de uma forma estratégica, humana, né, que reconheça as pessoas. É um caminho que, assim, só cresce, né? Não tem volta. Eu não vi nenhuma empresa dizer assim, não, acho que a gente tem uma área de treinamento, vamos fechar a nossa área de treinamento porque não faz sentido. Não, porque a aprendizagem, ela é pilar, ela é sustentação. Ela tem que estar na empresa. Seja com a área de treinamento ou não, você vai ver que qualquer empresa que você for, tem alguém que está fazendo treinamento. Legal. Qualquer área que você vai, se não tem uma área específica de treinamento, tem uma pessoa que aquela pessoa faz treinamento com o time. Seja técnico, seja comportamental, mas precisa, porque a velocidade das mudanças ela é tão grande que a empresa precisa acompanhar. Se ela não acompanhar, ela vai ficar para trás, porque outras vão vir. Então, eu digo que a aprendizagem ela é uma habilidade atemporal. E quem trabalha nessa área sempre vai ter oportunidade. Sempre, sempre, sempre. Você fazendo as coisas, né, com qualidade, com profundidade, se aperfeiçoando, porque eu, como profissional de educação corporativa, eu tenho que estar me atualizando sempre. Eu sempre estou fazendo um curso, estou fazendo uma mentoria, porque os processos mudam. Aí vem inteligência artificial. Estava conversando com uma colega e a gente estava falando, nossa, como é que eu vou fazer para usar a inteligência artificial aqui no dia a dia? Eu uso todo dia. Todo dia no meu trabalho, eu vou lá, uso o ChatGPT, faço os prompts e tal. Porque assim, no meu caso, né, o ChatGPT, ele não vai me entregar um treinamento pronto, do jeito que eu preciso, do jeito que a empresa precisa. Mas ele vai te ajudar a organizar as ideias, a pensar nos formatos, né? A desenhar. O piloto ali, né? Exatamente. Então, às vezes você tá com tanta ideia, com tanta coisa na cabeça, assim, nossa, como é que eu vou fazer? Você joga lá, opa, legal, acho que dá pra ir por esse caminho, por esse aqui talvez não, eu vou ajustando. Mas é usar como seu aliado, mas também se aprofundar. Porque eu acho que... O que eu vejo? Tem muita... Eu sou muito abordada no LinkedIn por pessoas que têm plataformas de T&D, assim, sabe? E o que eu... De fornecedor de treinamento ou plataforma de T&D, a universidade corporativa, a ferramenta? De ferramenta com cursos... eu tenho uma plataforma que tem... Cursos X e cursos, tal, beleza. E aí, assim... Tá conectado com a minha realidade? Sabe, acho que esse é o ponto, assim, acho que a gente precisa saber equalizar isso, né? Hoje eu tava também conversando com uma outra colega falando exatamente disso. Porque tem plataformas no mercado, assim, que tem treinamentos prontos? Tem. Será que faz sentido, né, a gente buscar uma plataforma dessa? Dependendo da situação e dependendo do momento que a companhia tá... Opa, que legal, a gente pode implantar. Mas você precisa fazer uma análise bem criteriosa disso. Sim, senão investimento jogado fora. Exatamente. E credibilidade também, né, igual que você falou anteriormente, né? Porque às vezes contrata um negócio, um rolê, contrata 2, 3 meses pagando aqui, aí ninguém tá fazendo, puxa o relatório lá. Ninguém acessou. Então é isso, assim, sabe? E aí, eu acho que uma das, né, assim, das competências que a gente precisa se aprofundar é em IA mesmo. Buscar entender como é que ela pode te ajudar no dia a dia, automatizar processos e tal. Porque tem coisas que você faz muito, assim, muito manual, né? E muito operacional. Sim. E que a IA pode te ajudar. Legal. Porque, né, a área de treinamento não é só criar o treinamento, mas tem todo um processo. Todo rolê. Tem uma consultoria inteira. Exatamente. E aí você faz outras coisas, não só a questão do treinamento, mas você faz a parte de logística, de contratação, de pagamento, de convite, de presença. A prova final, não sei o quê, certificado. Todos os rolês. Muitas coisas. Então, o que você conseguir usar a IA para te ajudar, ótimo, porque você vai, enfim, otimizando o teu trabalho e você consegue pensar.
Legal. Sabe? Você consegue colocar essa coisa humana, assim, que eu falo, sabe? E você vê que as levantadas de mão que você está recebendo lá tanto na empresa atual, ou colegas ali, a IA já está começando a aparecer ou ainda não? Dos líderes ali solicitando? Ou é mais um movimento da área de educação corporativa trazer para dentro? Porque também, pensando agora, com calma, a área de educação corporativa também tem que estar atualizada para ver o que está acontecendo fora e trazer para dentro, porque às vezes o líder pode não estar tão conectado com o que está acontecendo, ou está vendo, mas de longe, e às vezes está solicitando treinamentos que até podem estar alinhados com o planejamento estratégico, mas o treinamento falou, cara, legal isso aqui, mas e a IA aqui? Ninguém levantou a mão, ninguém falou nada. O que você vê? Você acha que é mais a educação corporativa que tem que levar a IA para dentro da empresa? Ou você acha que é o movimento dos líderes que vão levantar a mão para a educação corporativa? Eu acho que são os dois. Eu acho que vem da liderança, né? E aí tem muito essa coisa, assim, de como você usar a IA de uma forma ética, né? No sentido, assim, de dados e tudo mais, porque são dados muito sensíveis, né? Então, tem esse ponto nas empresas, assim, essa IA tá validada, a gente pode utilizar, pode colocar dados, porque tem coisas que você não consegue colocar, né? A própria empresa bloqueia, né? Então, tem esse ponto. Tem o ponto também da nossa área levar novas possibilidades, e a gente tem que estar muito ligado mesmo, né? Do que tem, do que pode ajudar. E, por exemplo, tem muitas ferramentas de IA hoje que fazem treinamento, fazem videozinho, assim, coisas curtas que você precisa fazer um comunicado e tal. Você pode fazer e criar lá e mandar, porque é muito mais fácil você criar um prompt, mandar o recado e fazer um vídeo com um avatar do que você preparar um estúdio, gravar, editar, Então... E fora o custo também, às vezes, né? Exatamente. Vai editar bem editado e tal. Exatamente. Então, assim, utilizar isso como forma de otimizar, né? Mas também tem essa coisa do humano, que eu acho que a gente não assim, a IA não vai dominar tudo porque a gente tem o fator humano. Com certeza. Né? Então, mas utilizar como ferramenta. Precisamos passar um recado. A gente tem uma ferramenta de IA e a gente já tem, inclusive lá na empresa, a gente usa uma e tal, para fazer alguns treinamentos, algumas coisas, porque a gente consegue ganhar velocidade. Porque imagina, se eu for contratar uma empresa para fazer um conteúdo, o time já foi, né? Das coisas. Exato. Entendeu? Em vários projetos que eu participei durante a minha carreira, até você fazer o diagnóstico, até produzir, até chegou, tá pronto, mas agora não é mais isso. Perdeu o time. Porque não é mais isso que aquela área tá necessitando, sabe? Passou. Então, acho que te ajuda muito, né, nessa velocidade que você precisa, assim. Você vê que coisa, né? A gente tem muito contato com RHs, né? Porque na nossa área de B2B, né? Educação corporativa, a gente fala com educação corporativa, muita gente de educação corporativa. O RH mesmo ali de uma pequena empresa, que é o generalista, ele faz tudo e tal. E, enfim, e a gente até, olhando para esse público, é bem curioso você falar isso, que a gente está fazendo vai ser a primeira agora, que a gente vai lançar agora em dezembro aqui, dezembro ou janeiro possivelmente, de uma formação de IA para RH. Olha que legal. Para ajudar. Por que a gente percebe? O pessoal vem solicitar, tá vindo bastante pra gente, assim, cotação de cursos de inteligência artificial para os colaboradores, para os líderes, enfim. Tem casos até que acho que tá tendo assim, uma certa tendência, assim, sabe? De grandes empresas, cara, eu preciso treinar os diretores, ou então o presidente, só que ele não quer entrar numa sala de aula com todo mundo, tá? Então, é particular, né? Já tô fazendo isso aí, inclusive, também. Bem coisas específicas, assim, né? E aí, quando eu percebi, né? Quando o RH vem, que você já tá bem... dá pra ver que você tá pra frente. Mas a maioria que vem aqui pra gente, eles não sabem tanta coisa, sabe? E aí eu falo, tá, aí eu dou meio com a conselho. Deixa eu te explicar então, mais ou menos. Peraí, vamos lá. Só pra você... Mesmo que você não feche comigo, pra você olhar pro mercado e entender. E aí você percebe que o pessoal ainda não tá pegando, né? Essa questão. Eu falei, cara, peraí. Eu até falei com a equipe lá, falei com o Michael ali, então... Cara, podia fazer uma coisa pra ajudar esse pessoal, né? Enfim. E aí, uma formação que a gente vai fazer específica pro RH, porque a gente não viu que ninguém tem, assim... Aí obviamente, com projetos específicos, tal, tudo mais e tal.
para ajudar, porque a pessoa precisa se atualizar, porque como é que ela vai fazer uma cotação bem feita? Claro que não dá para saber tudo de tudo, né? Mas em assuntos gerais, que sempre vão ter demanda, é legal, porque se você for fazer a cotação com uma empresa de IA, você vai saber o que cobrar desse cara. Você vai saber, mas esse cara tá me enrolando. Esse aqui, ele vai uma empresa grande vai me trazer uma IA chinesa aqui? Não dá. Não nada contra a chinesa, etc. Mas a gente sabe que vazamento de dados é muito maior. Então, você já tem essa mentalidade, mas a maioria não tem. É legal até o pessoal que tá ouvindo a gente olhar para isso, se espelhar super aqui na Thais para isso. Essa questão de dados, assim, ela é super importante. E eu acho que esse é um ponto bem sensível das empresas e é uma tendência, porque assim, né? Todo mundo tá usando IA, meio... Solta doidada aí. Tem IA de apresentação, tem IA de vídeo, tem IA ChatGPT, Gemini, Copilot, enfim, tem um monte, tem pra tudo que você possa imaginar, né? E aí você vai colocando dados, mas vai chegar uma hora que, assim, será que você não tá colocando informações sensíveis que a empresa considera não pode ir pra fora? Então, eu já vi demissões acontecendo, tá? Então, e esse é um ponto de compliance, LGPD, essas coisas. Eu até falo com todos os nossos pessoal que faz treinamento com a gente, cara, olha a política da empresa, manda um e-mail pro TI, ou para quem é área responsável, enfim, né? Se documente, sabe? Quais ferramentas de IA a empresa tem disponível para mim, o que eu posso usar, o que eu não posso, etc. Porque eu já vi casos, tá? Infelizmente, de pessoas que foram demitidas porque subiu uma planilha, enfim, uma coisa numa IA, sei lá, uma LLM, sei lá, que X, não, né? Não pode. E aí não pode, né? A política da empresa, né? Legal. Poxa, muito legal o nosso bate-papo aqui, bastante aprendizado. Para quem assistiu a gente aqui, entendeu um pouco mais, né, sobre esse mundo da educação corporativa. Bastante curiosidades aqui que eu tirei. Parabéns, muito legal sua experiência. E muito sucesso para você agora nessa jornada, né? Vai fazer um ano agora, né, na Neodente, né? Ali. Muito legal, meus parabéns. E agora, para finalizarmos aqui, queria perguntar para você, né, na vida mais pessoal, assim, né, como é que é a sua rotina, né? Você é aquela que acorda às 5 da manhã para ir para academia, ou você... como é que é a sua rotina, né? Final de semana, com o seu filho, o que você faz, fora trabalho? Eu me tornei o que eu mais temia, a pessoa que acorda às 5:30 da manhã para ir para academia. Mas assim, né, tudo não terás. Então, a gente precisa organizar a vida, né? Acho que eu cheguei no momento que se eu não acordar às 5:30 da manhã para ir pra academia, eu não vou pra academia. Então, eu tenho que fazer escolhas, né? Então, eu vou, né? Até falei pro professor essa semana. A 3ª semana que eu tô vindo certinho. Eu vou completar a 4ª semana certinho. Parabéns, tô com orgulho de mim. Mas assim, eu vou porque eu entendi que isso eu precisava para eu ter mais disposição e tudo mais, né, durante a minha rotina. Então, assim, vou pra academia 3 vezes na semana, mas que isso também não dá. Consegui arranjar uma agenda para fazer pilates. Eu faço pilates desde a pandemia. Legal. Porque eu ficava em casa de home office sentado o dia inteiro, mal me mexia. Aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa e fui. E, assim, virei o bichinho do pilates, adoro fazer. Aí trabalho o dia inteiro, né? Aquela rotina puxada. Remoto? Meu filho vai pra escola. Oi? Você trabalha remoto, não? Não, presencial. Às vezes eu faço home office e tal, mas, né? Geralmente é presencial. Aí meu filho vai pra escola, marido também vai pra empresa e tal. E aí, assim, à noite que eu tento, né? Não marcar muitos compromissos, apesar de ter dias que eu marco. E tudo bem, né? Sim. A gente é justa. Mas, assim, o que eu tenho feito, né? Os momentos com a minha família. Quando eu tô com eles, eu tô com eles. Assim, é o momento de... Qualidade, final de semana. Eu evito trabalhar final de semana. Às vezes acontece de fazer uma coisa, até a questão da mentoria, que é recente e tal. Mas quando eu tenho o meu momento com eles, eu aproveito. Porque são momentos, assim... que passam muito rápido, né? Meu filho tem 2 aninhos. Ontem ele era um bebê, amanhã ele vai fazer 3. Não amanhã, né? Mas sim. Daqui uns meses. Então, passa tudo muito rápido. A gente tem que viver esses momentos. E, assim, eu sou aquela pessoa muito inquieta, que gosta de fazer um monte de coisa, que gosta de aprender. Eu sempre tô, né? Arranjando coisa pra fazer e tal. Mas também eu preciso cuidar e ter intencionalidade.
Legal. Então, tudo que eu tenho feito hoje, eu tô buscando essa intencionalidade. Equilíbrio eu sei que já não tem. Apesar de eu querer que tenha, não tem. Porque um momento, por exemplo, né? Tem um momento na vida, meu momento de mãe, que eu virei mãe, e eu fiquei 100% focada na minha maternidade. Quando eu tava de licença maternidade com meu filho, eu pensava em 0 trabalho. Né? Porque aquele momento era com o meu filho. Depois, aí voltei a trabalhar e tal. E aí, eu fiz essa mudança, né, de carreira, esse movimento de carreira, que eu saí, né, no comecinho desse ano, fui pra Neodente e tal. E aí, foi um ano muito intenso, né, de muito aprendizado. Eu saí da minha zona de conforto, porque eu tava numa zona de conforto, tava bem quentinha ali, tava tudo bom e tal. E eu fui me desafiar, então, muita coisa mudou, a rotina e tal. Eu tive que me adequar. Então, essa questão da academia, 5:30 da manhã, sim, né, trabalho o dia inteiro, os momentos com a família, é muito disso, dessa intencionalidade, e até recarrega sabe? também energia, né? Total. E aí, a gente precisa cuidar. A gente não dá conta de tudo. E eu sofria muito com isso, assim, de não tem que dar conta de tudo. Não dou conta de tudo, tá tudo bem. Né? Eu tô num momento que eu acho que eu tô muito... talvez no meu melhor momento profissional. Legal. Sabe? Eu tô bem feliz com isso, assim, porque foi algo que eu fui plantando. E eu sei que eu tenho muito o que aprender, muito o que viver ainda profissionalmente. E a gente vai ajustando. Então, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, aqui no meu profissional tá tudo andando, caminhando, tá tudo beleza. Vou focar mais na minha saúde, sim. né? Vou focar mais... Eu acho que focar mais na família não é nenhuma coisa assim, vou focar mais na minha família. Porque eles estão comigo 24 horas, assim, né? Apesar de a gente não estar junto, eu falo que eu sou mãe 24 horas. Sim. Né? Eu tô aqui, mas eu sou mãe. Sim. Né? Meu filho tá lá e tal. Tem meu marido, tem minha família. Então, eles são a minha base para eu conseguir fazer todas essas coisas que e dar conta, entre aspas, sim, né? Equilibrar, só que não aquilo que faz sentido. Exato. Não, isso faz cada vez mais sentido, assim, quando eu vejo que... É aquela história... Sobre aquela história de girar os pratos, né? Você foi girando todos os pratos. Que eu percebo que, cara, existem pratos e pratos. E o que não pode deixar cair são aqueles pratos de vidro, né? E tem pratos que são de plástico. Se cair, cai, beleza. Para voltar ao ritmo é mais difícil, tem que pegar, colocar e até pegar o ritmo de novo, o equilíbrio, demora mais. Mas o conselho que eu dou assim, cara, não deixe cair os pratos de vidro, sabe? Quais são os pratos de vidro, né? Cada contexto tem um contexto, mas o da família. Da família. O da família, eu acho que o pilar, o espiritual, a saúde. A saúde mental, física, etc. Cara, isso aí acho que são os pratos de vidro, né? E tem alguns que, eu digo pra você que não é nem um prato, cara. Alguns são a própria varinha, sabe? Que se não tiver varinha, não tem prato. Não tem prato de vidro, tem nada. Então... Alguns são até mais do que prato de vidro, são a própria varinha, sabe? Então, aquilo que vai sustentar. Exato. A família, por exemplo, que você comentou, etc. A própria saúde. Então, o trabalho, você está empregado, empregada, está gerando renda, é um prato de vidro, cara. Você tem que tomar cuidado. Não pode deixar quebrar ali, né? Se quebrar, você consegue outro, mas o esforço para fazer isso é maior. Então, é melhor ir lá, tá quase... Deixa eu dar uma atenção aqui e tal. E eu acredito muito que é muito sobre a vida, é sobre desequilibrar para equilibrar, sabe? Não, cara, é igual uma empresa também. A gente percebe que, cara, quando uma empresária está ótima em vendas, ótima... Não tem nenhuma área gritando. Tá parado. Tá parado. Então, geralmente, quando a área de venda tá bombando, quem tá gritando é a área de operações ali. Meu Deus, para que você quer... Financeiro, isso aqui. Quando o financeiro tá ruim, é porque o quê? A outra sempre tá desequilibrado, sabe? O negócio é esse, cara. E aí a gente vai rodando no negócio dos pratos, sabe? Então, é isso mesmo. Acho que a vida é essa. E aí eu também... É uma alta reflexão que a gente faz na vida, né? Depois de um tempo, que não dá pra fazer tudo. E tá tudo bem. Mas o prato de vidro é legal não deixar cair, sabe? Concordo. Tem recuperação? Tem, mas não deixa cair. Se puder deixar cair, não deixa cair. Concordo. Muito legal. Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui, tá? Com a Thaisa. Aqui, como eu reforcei pra vocês, os contatos dela estão aqui embaixo.
Conversem com ela, chamem ela lá, né? Pra quem quer fazer a mentoria dela ali também, super recomendo aqui. Vocês viram aqui a qualidade do que ela entrega. Então, nos vemos no próximo episódio aí. Fica o convite pra voltar, tá? Mais uma vez, tá bom? Combinado. Desejo muito sucesso pra você, pra Neo Dente. Tem a Fernanda da Neo Dente também que veio aqui, né? Tem episódios anteriores, ó. Neo Dente, já estamos pra patrocinar a gente aqui já, hein, cara? Já é a segunda pessoa. E mandem mais aqui pra gente conversar que, pô, só o profissional top aqui, 2 mulheres, inclusive. Cara, muito bom. Parabéns. Ótimos profissionais lá, tá? Então, pega esse link aqui do podcast, manda pras pessoas, convida pessoas. Cara, esse podcast é feito pra você, pra ajudar você. Pessoas que, às vezes, 99% das pessoas que vêm aqui nunca fizeram podcast, né? Mas são pessoas que você vê, cara, que estão ali na trincheira fazendo, sabe? Que, às vezes, não tá no mainstream em relação a Instagram, enfim, etc. Mas, cara, são pessoas que têm um lastro, né? Que são pessoas que eu chamo aqui. Por isso que se chama Ninja Talks, que a gente traz ninjas aqui pra conversar. Que são pessoas poderosas aqui que estão fazendo acontecer, carregando o piano todos os dias ali e fazendo o negócio virar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. E nos vemos no próximo episódio aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.